O café é uma das bebidas mais amadas e consumidas do planeta. Estima-se que todos os dias sejam saboreadas mais de 2 bilhões de xícaras, o que representa um consumo anual impressionante de cerca de 750 milhões de sacas. Embora o Brasil lidere a produção mundial, são os países nórdicos, como Finlândia, Suécia e Noruega, que dominam o ranking de consumo por pessoa, impulsionados pelo clima rigorosamente frio que faz do café uma companhia indispensável. A história do café começa nas montanhas da Etiópia, por volta do século IV. Uma antiga lenda conta que um pastor notou suas cabras mais agitadas e cheias de energia após comerem os frutos de uma planta desconhecida. Curioso, ele também provou os grãos e sentiu o mesmo efeito revigorante. Assim, nascia o primeiro contato do homem com o café. A ideia de criar uma versão instantânea da bebida surgiu no século XVIII, quando estudiosos buscavam maneiras mais práticas de preparar o café sem perder tempo com a infusão tradicional. Porém, os primeiros experimentos falhavam em preservar o sabor e o aroma originais. Foi somente em 1890 que o neozelandês David Strang desenvolveu um método pioneiro, conhecido como Dry Hot Air Process, que deu origem ao Strang's Coffee, considerado o ancestral do café solúvel moderno. Alguns anos depois, em 1901, o químico japonês Satori Kato, que vivia em Chicago, criou a primeira fórmula estável de café instantâneo. Sua invenção chamou atenção em exposições internacionais, mas ainda faltava um toque comercial que a tornasse mundialmente conhecida. Esse passo decisivo veio do Brasil. Na década de 1930, diante do excesso de produção de café, o governo brasileiro desafiou a Nestlé a encontrar uma forma de aproveitar o produto. Após anos de testes, em 1938, nascia o Nescafé, um café solúvel com sabor e aroma preservados que revolucionou o mercado global. O sucesso foi tão grande que, durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé passou a fazer parte das rações dos soldados americanos, conquistando ainda mais popularidade. Sua praticidade e sabor fizeram dele um símbolo do café moderno, marcando uma nova era no consumo dessa bebida tão amada. No vídeo de hoje, você vai descobrir como o café é cultivado, colhido e transformado, passo a passo, desde o plantio até o processo de fabricação do café solúvel. Fique até o final para entender os segredos por trás dessa bebida que conquistou o mundo. Tudo começa com a escolha das sementes que darão origem a uma das bebidas mais apreciadas do mundo. Existem duas principais espécies cultivadas comercialmente, a arábica e a robusta. A primeira é cultivada em altitudes elevadas e produz grãos de sabor mais refinado, com notas suaves e aroma intenso. Já a robusta cresce melhor em regiões mais baixas, é mais resistente a pragas e tem um teor de cafeína mais alto, resultando em um sabor mais encorpado e amargo. As sementes são retiradas de frutos maduros, cuidadosamente lavadas e secas antes do plantio. Depois disso, elas são colocadas em canteiros de germinação, com solo fértil e boa irrigação. Quando germinam, as pequenas mudas são transferidas para sacos plásticos com substrato nutritivo e mantidas em viveiros, recebendo cuidados diários e rega constante. Após cerca de 6 a 12 meses, quando atingem entre 20 e 30 centímetros e possuem raízes fortes, as plantas estão prontas para serem transplantadas ao campo. Antes do plantio, o solo é preparado com fertilizantes, orgânicos ou químicos, e o espaçamento entre as mudas é calculado com precisão. 2 a 3 metros entre fileiras e cerca de 1 metro entre plantas, garantindo ventilação, entrada de luz e uma colheita mais eficiente. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, assim você não perde nenhum dos bastidores incríveis sobre como os alimentos e produtos do nosso dia a dia são feitos. Ativa o sininho para acompanhar tudo de perto. Prometo que vem muito conteúdo curioso pela frente. Voltando ao cultivo, o ideal é que o plantio aconteça em dias nublados ou no final da tarde, evitando o estresse hídrico das mudas. O cafeeiro prospera nas regiões tropicais, conhecidas como o Cinturão do Café, localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, onde as temperaturas variam entre 18 e 24 graus Celsius. Nos primeiros meses, é essencial manter a umidade constante no solo, especialmente enquanto as raízes ainda estão se desenvolvendo. A irrigação por gotejamento é a mais eficiente, pois leva a água diretamente à base das plantas de forma contínua e controlada, economizando recursos e evitando desperdício. Com os cuidados certos, o cafeeiro começa a produzir seus primeiros frutos em 2 a 4 anos e pode gerar colheitas expressivas por até 25 anos.
A primeira floração acontece entre o primeiro e o segundo ano, com flores brancas e delicadas, que cobrem os galhos após as primeiras chuvas. Esse espetáculo natural marca o início de um novo ciclo. As flores se transformam lentamente em frutos, que levarão de 6 a 9 meses para amadurecer completamente, dando origem aos grãos que mais tarde se tornarão o café que desperta ao mundo. A colheita do café é um momento crucial, resultado de anos de cultivo e cuidados. Ela depende diretamente do ciclo de maturação dos frutos, que nas regiões tropicais pode ocorrer uma vez por ano, a chamada safra principal, ou ser dividida em duas etapas, a principal e a safra temporã. Os grãos atingem um ponto ideal de colheita quando adquirem uma coloração vermelha intensa ou amarela, dependendo da variedade cultivada. É nessa fase que o café está no auge de seu sabor e qualidade. Na colheita manual, apenas os frutos maduros são selecionados um a um, garantindo um café de excelência, mas exigindo mais tempo e mão de obra. Esse método é preferido em plantações menores ou na produção de cafés especiais, onde cada detalhe faz diferença. Já nas grandes fazendas, o processo é geralmente mecanizado. Máquinas com centenas de hastes vibratórias percorrem as fileiras, fazendo os grãos se desprenderem dos galhos. Embora o método seja mais rápido e eficiente, ele mistura frutos maduros, verdes e secos, exigindo uma triagem posterior. Após a colheita, os frutos passam por uma série de processos para separar o grão das camadas externas. No método mais comum, conhecido como via úmida, os frutos são despolpados, fermentados para remover a mucilagem e depois lavados antes de secar. Um pé de café adulto pode render de 1 a 2 quilos de grãos verdes por ano, mas esse número varia conforme o clima, a variedade e o manejo da lavoura. Em 1 hectare bem cuidado, a produção pode chegar a 15 a 30 sacas de 60 quilos anualmente, um resultado que exige dedicação e técnica. Depois do despolpamento, os grãos são espalhados sobre superfícies de cimento, barro ou lonas e revolvidos constantemente para garantir uma secagem uniforme. Nessa fase, o objetivo é reduzir o teor de umidade dos grãos para cerca de 10%, evitando o aparecimento de fungos e micro-organismos durante o armazenamento. Uma secagem bem controlada é essencial para preservar o aroma e o sabor característico do café, evitando notas indesejadas, como mofo ou acidez excessiva. Com os grãos secos, inicia-se o beneficiamento, etapa onde a casca externa, chamada de parchment, é removida. Em seguida, os grãos passam por peneiras que os classificam de acordo com o tamanho e a densidade. Cada categoria é então cuidadosamente ensacada em volumes exatos de 60 quilos, costurada e empilhada, pronta para seguir rumo às indústrias de torrefação. É o fim de uma longa jornada no campo e o início da transformação do grão cru em uma das bebidas mais queridas do mundo, o café. Mas afinal, como aqueles pequenos grãos de café colhidos no campo se transformam em uma xícara de café solúvel, com aroma intenso e sabor inconfundível? Tudo começa quando milhares de toneladas de grãos recém-colhidos chegam às gigantes plantas industriais como esta, uma das maiores do mundo, onde quase 1.000 profissionais trabalham diariamente para produzir até 175 mil potes de café por dia. Assim que os lotes chegam, eles passam por uma rigorosa inspeção de qualidade, onde cada amostra é testada para garantir que apenas os melhores grãos sigam para a linha de produção. A primeira etapa é a limpeza. Os grãos passam por uma malha que retém impurezas e resíduos vindos da colheita, como galhos, folhas ou pedras. Em seguida, eles percorrem uma série de peneiras automáticas que fazem uma seleção minuciosa. Só depois dessa triagem é que o café está pronto para a etapa mais importante, a torra. É nesse momento que os grãos verdes, ainda sem aroma ou sabor, ganham vida. Sob temperaturas de cerca de 200 graus Celsius por 12 minutos, os compostos naturais dos grãos se transformam, liberando os açúcares, o aroma marcante e o sabor que todos nós conhecemos. Quanto mais longa a torra, mais intensa e encolpada será a bebida, mas também com menor teor de cafeína. Durante esse processo, os grãos são constantemente movimentados dentro dos torradores, garantindo uma torra uniforme e evitando queimaduras. Assim que atingem o ponto ideal, são rapidamente resfriados com ar frio, interrompendo o cozimento e preservando todas as notas aromáticas. Em seguida,
Eles passam pelo moinho industrial, onde são triturados até se tornarem um pó grosso. Esse pó é misturado com água quente em grandes extratores, em um processo semelhante ao de preparar um café coado, mas em escala industrial, sob temperaturas e pressões controladas para extrair apenas os compostos solúveis mais saborosos. O resultado é um café líquido concentrado que passa por um sistema de evaporação a vácuo para reduzir o teor de água e preservar o aroma. Depois disso vem o segredo do café solúvel de alta qualidade: a liofilização. O líquido concentrado segue por esteiras e é congelado em menos de 2 minutos a menos 50 graus Celsius, formando uma fina camada de café sólido. Os trabalhadores, protegidos com roupas térmicas, acompanham todo o processo enquanto essa camada, com apenas 8 milímetros de espessura, é triturada em pequenos grânulos de 2 a 3 milímetros. Esses grânulos são colocados em bandejas rasas e empilhados dentro de câmaras de vácuo onde acontece a sublimação. A água congelada dentro do café passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sem virar líquido. Assim, os grânulos permanecem secos e leves, mantendo ao máximo o sabor e o aroma originais. É um método mais caro, mas garante a pureza e a qualidade que distinguem os cafés premium. O resultado final? Um produto que, com apenas uma colher e um pouquinho de água quente, entrega o sabor de anos de cultivo, tecnologia e paixão em uma simples xícara fumegante. Sem uma única gota de água, o café solúvel está finalmente pronto. Agora, seus minúsculos grânulos seguem para as máquinas de envase, onde a velocidade impressiona. Centenas de frascos de vidro são alinhados e preenchidos em questão de segundos. Em menos de 1 minuto, até 280 potes ganham vida, cada um deles recebendo a dose exata de café que vai chegar à sua casa. A produção é tão intensa que em apenas 11 horas, cerca de 175 mil potes estão prontos, lacrados hermeticamente para preservar o sabor e o aroma por até 24 meses. Os rótulos são aplicados com precisão milimétrica e, em seguida, as embalagens seguem para os centros de distribuição. E assim, bilhões de frascos de café instantâneo são produzidos todos os anos, abastecendo prateleiras ao redor do mundo. Se você gostou de conhecer esse processo incrível, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e grupos de WhatsApp. Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e o que achou deste episódio. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe você e sua casa e que nunca falte um bom café para acompanhar seus melhores momentos.